Olá, sexto ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor João na área aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, o assunto que vocês estão já a par, ou seja, estão de posse da nova apostila, aonde o professor traz um assunto que é falar sobre o sistema locomotor, mais especificamente falarmos de músculos, certo? Porque o sistema locomotor é aquele que nos promove aí uma interação entre sistema nervoso, entre os ossos e os músculos. Sistema nervoso e ósseo a gente falou no material anterior, então nesse a gente vai especificar os músculos. Mas quero que todos raciocinem comigo. Nós só conseguimos nos locomover de um local para o outro porque existe os músculos, mas se não houvesse os músculos ligados uns aos outros através de tendões sobre o esqueleto, que são os ossos, nós não conseguiríamos então nos locomover. Então, para vocês terem uma ideia, o sistema de locomoção depende de músculo, depende de ligamentos, que são os tendões, depende dos ossos, né? E do comando do sistema nervoso. Então, é como se fosse aí uma engrenagem que possibilita termos um resultado, mas com uma interação entre ossos, sistema ósseo, o muscular e o nervoso. Esses três então caminham junto para que a gente possa então nos locomover. Então os nossos músculos, né, eles estão envolvidos diretamente em todo e qualquer tipo de movimento que o nosso organismo realiza. Nós só conseguimos nos movimentar a cabeça, movimentar os braços, né, caminhar, jogar futebol, pular, correr, até mesmo abrir a boca para falar, dar um sorriso. Tudo isso precisa então ter a participação dos músculos. Isso mesmo. Mas se não houvesse o sistema nervoso e nós não tivéssemos o esqueleto também do nosso corpo, os ossos, nós não conseguiríamos fazer com que esses músculos pudessem então executar as suas funções. Até mesmo porque se não tivesse o esqueleto, como que os músculos iam ficar parado, né? Constituindo aí as partes do nosso corpo que nós chamamos de carne, né? Mas vamos lá então. Quando nós falamos de músculos, o professor colocou aqui no material uma imagem de um corpo humano, aonde cita-se alguns dos principais músculos que nós temos no nosso corpo. Aqui nós temos apenas alguns. Nós temos mais de 600 músculos ao todo no nosso organismo, certo? Então nós temos vários músculos, cada músculo tem um nome específico que nós damos a ele. Então, se você for analisar, vamos pegar aqui por exemplo, o músculo do peitoral, né? Nessa parte frontal nossa, nós chamamos de peitoral maior. Também temos o peitoral menor, os músculos das costas aqui atrás nós chamamos de trapézio e assim por diante. O professor não vai falar de todos os músculos que está presente nessa figura, mas como ele disse, temos mais de 600 músculos. E esses músculos no nosso organismo, eles executam algumas funções que nós podemos então estar discutindo essas funções num contexto geral. Então, quando nós falamos de músculos e as funções executadas pelos músculos,
certo? Nós podemos então estar aí, só um minutinho, acompanhando as funções desses músculos. Então, veja só, sem falar do tipo de músculo, mas no geral, quais são as principais funções dos músculos? Então, aquilo que o professor já comentou, músculo, ele realiza então, participa, aliás, da movimentação do nosso corpo. Só existe movimentação corporal porque há participação dos músculos. Como eu disse, correr, falar, abrir a boca para falar, balançar a cabeça, até mesmo para dar um sorriso, existe aí então movimentos sendo executados. Então, uma das principais funções dos músculos é executar os movimentos corpóreos, movimento corporal. Outra função do músculo é manter a postura, né? A manutenção da postura corpórea. Aí vem aí então a questão também da participação do esqueleto. Já pensou se não tivesse os ossos, não tivesse o esqueleto, como que as musculaturas iam ficar sobre o esqueleto, mantendo a postura do corpo? Não teria como, era como se fosse um monte de carnes mole que não ia sustentar em lugar algum. Mas músculos está sobre a estrutura óssea e favorece a manutenção da postura, a forma como que nós estamos sentado, em pé. Então isso é postura do corpo em relação então ao que o músculo pode proporcionar. Os músculos também eles têm função de executar a produção de calor no nosso organismo, né? Ou seja, quando você está fazendo uma atividade física, você está movimentando seus músculos, né? Isso significa que você vai produzir calor. Esse calor é mantido no nosso organismo, certo? Para que a gente possa então executar essas atividades físicas. Os músculos também permitem a gente fazer comunicação, certo? Ou seja, você pode comunicar através de um sorriso, através de uma mímica, né? Então, tá havendo aí uma participação das funções musculares. Os músculos também têm função como constrição de órgãos e vasos. Essa constrição significa em relação a ele executar movimentos, né, de alguns determinados órgãos e vasos sanguíneos. Tanto o movimento de contrição, de ficar contrito, quanto de relaxamento, né? O sangue, por exemplo, para correr dentro dos vasos sanguíneos, nosso sangue precisa de músculo que está ali contraindo para que o sangue possa estar correndo dentro desses vasos sanguíneos, né? Por exemplo, o pulmão, como eu coloquei lá no sistema de respiração, ele precisa estar contraindo e relaxando para que haja então aí a troca de gases. E os músculos também participam aí do processo aí de batimentos cardíacos, né? O coração contrai e relaxa. Então, dentro dessa questão que envolve as principais funções dos músculos, aí a gente pode dividir então. Quem é que executa movimento corporal, manutenção da postura, respiração e produção de calor e comunicação? São os músculos esqueléticos, que está formando o esqueleto humano no sentido dos músculos que está sobre o esqueleto, que nós chamamos de carne, certo? E os músculos lisos são aqueles que realizam a constrição de órgãos e de vasos. E os músculo cardíaco é aquele responsável pelo batimento do coração, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, tá? Os músculos, então, eles realizam contrações, né? E essas contrações, simplificadamente, nós chamamos de contrações isotônicas e contrações isométricas. Qual é a diferença de isotônica e isométrica? As contrações isotônicas são aquelas que os músculos estão realizando o movimento.
Então você está fazendo movimento na academia, ou você está encolhendo a perna, você está encolhendo o músculo, nem tem, né? Mas nós estamos falando aí de uma movimentação dos músculos isotônicas, né? E ele se divide então aí em concêntrica e excêntrica, em questão aí da sua movimentação. Então você pode observar que aqui nós temos uma contração muscular concêntrica, porque ela vai no sentido aonde o peso está e a contração do músculo. Observe que aqui o peso está sendo levantado pela mão e a musculatura aqui do bíceps do braço está sofrendo concentração, tá? E a excêntrica é aquela em que a gente está contraindo a musculatura no sentido contrário. Observe que agora o peso está aqui e o músculo está relaxado, com menos concentração. Então, vamos dizer assim, refazendo o seu processo de contração. Então, concêntrica contrai no sentido peso, a força exercida e o músculo contraído, e excêntrica peso, relaxamento então do músculo para voltar na posição em que ele estava antes, certo? Isso é contração isotônicas. Isométricas é quando a concentração não está realizando o movimento, tá? Então, voltando aqui, isotônico, concentração, né? Concêntrica, peso, contração muscular. Peso, e você está movimentando para voltar ao estado anterior, excêntrica. Tipo de contração isotônicas. E a isométrica é aquela que o músculo está relaxado, você não está executando peso, você nem está executando peso para contrair e nem para estender a musculatura. Então nós chamamos isso de concentração isométrica, sem movimento. Vocês entenderam? Então a concentração isotônica você pode contrair e também contrair, devolvendo a função do estado anterior da musculatura. E a isométrica é quando o músculo está totalmente relaxado, ok? Ficou entendido? Pessoal, para não ficar muito longo o nosso vídeo, eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta no vídeo número 2 para falar dos tipos de músculos que nós temos, ok? Até daqui a pouquinho.